irmãos, Jesus é o Senhor. Hoje vou compartilhar com vocês terça-feira da semana 4 do alimento diário. E o versículo bíblico disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Este versículo está em Mateus 16, 24. Cogitar das coisas de Deus e não da dos homens. Pedro, em seu amor natural, discordou que Jesus, quando ouviu acerca dos sofrimentos pelos quais eles passariam em Jerusalém. Contudo, o Senhor repreendeu. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. As coisas dos homens aqui nessa terra nos afasta de Deus, nos faz viver longe da vontade de Deus. Então o objetivo é que nós eliminemos a nossa própria vontade e vivemos a vontade de Deus, ou seja, negar a nós mesmos e seguir o Senhor. De acordo com Mateus 16, Jesus passou por um processo de morte e ressurreição para gerar a igreja, e agora fazemos parte da sua edificação. O que não é algo superficial, mas sublime, é sobrenatural. Hoje somos escolhidos de Deus, nós fazemos parte da igreja, somos pedras escolhidas para edificar a igreja do Senhor. Embora Deus queira usar-nos como materiais para edificação, isso não será possível sem a nossa santificação, por meio da qual Ele nos separa das coisas terrenais e infunde em nós seus elementos santos. Mais uma vez, a palavra fala que precisamos negar a nossa própria vontade, porque na nossa vontade, na nossa carne, nós não somos capazes de viver a vontade de Deus. Então a gente precisa negar a nós mesmos, seguir o Senhor e fazer a vontade dEle aqui nessa terra. Percebemos assim que nosso homem natural jamais será usado na obra de edificação da igreja. Em nós mesmos, nunca estamos dispostos a abrir mão da nossa opinião ou da nossa maneira de fazer as coisas. Realmente, não é fácil a gente deixar de viver as nossas vontades para viver a vontade de Deus, embora não sabemos qual a vontade real que o Senhor quer para a nossa vida. Mas mesmo assim, a gente precisa deixar o Senhor nos conduzir, nos direcionar conforme a sua própria vontade. Somos seus escolhidos, não somos pessoas alheias às coisas do mundo. Precisamos viver conforme a vontade do Senhor. Querido ouvinte, o Senhor se aproxima. Já vimos em livros anteriores do Alimento Diário que somos os trabalhadores da 1/10 hora. Nosso compromisso com a obra de edificação da igreja deve ser absoluta. Certamente desejamos seguir o Senhor para edificar a igreja. A experiência de Adão no Jardim do Éden revela que a palavra de Deus é capaz de suprir o homem de todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que, ao ser tentado, Jesus disse ao diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esse versículo está em Mateus 4:4. Infelizmente, Eva foi enganada pela serpente, que lhe ofereceu a capacidade de conhecer o bem e o mal. Na verdade, nós não temos duas opções. A segunda opção nos leva à ruína, nos leva à destruição. Então, nós temos apenas um caminho: seguir o Senhor, fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Não se coloque na posição de escolha. Não vamos ser como Eva, não vamos experimentar o bem e o mal. Se a gente conhece e sabemos que essa é a vontade de Deus, sejamos um com a vontade do Senhor. O homem perdeu sua simplicidade, deixando de lado a dependência completa de Deus. Mas nós temos a oportunidade de viver a vontade do Senhor, até que Ele venha. Amém. Jesus é o Senhor.